Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar com essa série de aulas que eu estou fazendo sobre o Xamarin Android, dessa vez mostrando o controle Grid View. Tá? Lembrando que eu estou usando o Visual Studio Community 2015 com o Xamarin integrado. Tá? Se você quiser, você também pode usar o Xamarin Studio, que é uma ferramenta gratuita e você pode baixar, instalar e usar ao invés se você não quiser usar o Visual Studio. Tá? E também eu estou usando aqui como emulador de dispositivo o Xamarin Android Player. Tá? Eu já tenho aqui o meu dispositivo emulado. Tá? Eu estou emulando aqui o Nexus 4 para a gente testar a nossa aplicação. Tá? Então, acho que na videoaula anterior ou na videoaula da semana retrasada, eu já tinha abordado o controle List View. E desta vez eu vou falar sobre o Grid View. O Grid View ele é uma view group que exibe itens em uma grade bidimensional, no formato de linhas e colunas. Os itens da grade eles são inseridos automaticamente no layout usando um List Adapter. Tá? Da mesma forma que o List View, o Grid View é uma subclasse da classe Adapter View. Tá? E ele pode ser preenchido através de uma vinculação a um adapter ou um adaptador, que vai recuperar os dados de uma fonte externa, vai criar uma exibição e vai representar cada entrada de dados no controle Grid View. Tá? Então o adapter ele atua como uma ponte entre os componentes da interface do usuário e a fonte de dados. Tá? Então eu posso usar um adaptador para fornecer dados para qualquer controle de lista, como eu já mostrei no List View, como eu já mostrei no Spinner e agora no Grid View. Correto? E eu posso buscar essas informações para exibir no Grid View de diversas formas. Posso usar um array list, posso usar um array de strings ou imagens definidas no arquivo de recursos, posso fazer uma consulta de banco de dados, mas nesse exemplo eu vou usar um array adapter. Tá? Não vou usar banco de dados, vou criar uma lista de strings e vou preencher um array adapter, que é uma classe concreta que está implementando a classe base adapter, tá? Que se baseia no array de objetos e que funciona como um adaptador, correto? Então, para isso eu vou usar o Visual Studio, tá? Vou clicar aqui em New Project, estou usando o Community 2015, vou criar uma solução usando a linguagem C#, o template Android, Brink app Android, e eu vou colocar aqui Demo Grid View. Eu já tenho um projeto com esse nome, então vamos lá, Grid View Demo. Vou chamar Demo 1. Então ele vai criar uma solução aqui vazia. E está aqui. Vamos abrir aqui a janela do Solution Explorer. Esse arquivo aqui, eu não preciso dele, já vou deletar. Então, por padrão, se você já acompanhou as minhas aulas anteriores, você sabe que é criado na pasta Layout o arquivo main.html que representa a view, tá? A minha atividade, tá? Que é um conceito importante em aplicações Android que eu já também mostrei em aulas anteriores. Então eu tenho aqui essa view, ela tem um button, eu vou remover esse button, porque eu vou usar aqui vou abrir a toolbox aqui, vou usar aqui um Grid View, né? Um Grid View. Tá, eu vou arrastar e soltar aqui na minha imagem, na minha view, tá? Aqui no descritor. Aparentemente não aconteceu nada, mas se eu for aqui na guia Source, eu vou ver aqui, foi criado aqui para mim, o Grid View, tá? Então, eu posso trabalhar usando aqui o descritor, posso selecionar aqui a janela de propriedades, olha, e trabalhar aqui definindo as propriedades aqui na janela de propriedades. Ou posso fazer isso aqui via código XML. É importante a gente fazer a definição aqui usando o código XML, porque assim eu estou separando, tá, a minha view do meu código. Tá? Eu também posso definir todas essas propriedades via código. Mas fazendo isso eu estou mesclando definição de interface do usuário com código. Tá? Isso não é legal. Então a própria Xamarin recomenda a gente usar o arquivo de layout,
definir o layout no arquivo HXML, nos arquivos HXML. E é isso que eu vou fazer. Para ganhar tempo, eu já tenho um grid view aqui que eu defini. Eu vou copiar e colar aqui e eu vou explicar depois para você. Está aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui foi definir alguns atributos importantes que o grid view possui, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, ó, os atributos mais importantes do grid view é o ID, né? Estou aqui os atributos do XML, né? Que vai identificar o componente, tá? O column width, que especifica a largura fixa para a coluna. Eu tenho o gravity, que vai definir a gravidade dentro de cada célula. Tá? Esse gravity ele afeta como os filhos de um componente vão ser alinhados. Então, no meu caso aqui, eu vou querer centralizar o texto nas células. Então, eu vou usar o gravity. Eu tenho também o atributo horizontal spacing, que define o padrão de espaçamento horizontal entre as colunas. O numColumns, que define quantas colunas vão ser exibidas. Tá? O stretch mode, que vai definir como as colunas devem ser esticadas para preencher o espaço vazio disponível, se ele houver, é claro. Então eu tenho as opções non-space width e column width, tá? Que é isso que eu vou usar. Ou seja, cada coluna vai ser esticada por igual. Tá? E eu também tenho o space width uniform. E eu tenho o atributo vertical spacing, que define o padrão de espaçamento vertical entre as linhas. Tá? Lembrando que as unidades de medidas usadas são o px, que corresponde ao número de pixels na tela. Eu uso essa unidade de medida somente em casos específicos. Tenho a SP, que é Scale Independent Pixels, que ela está relacionada com a resolução da tela, mas considera o tamanho da fonte usada. Então eu uso geralmente essa unidade para definir tamanho de fontes. E a DIP, ou DP, que significa Density Independent Pixels, que também está relacionada com a resolução da tela, ela é usada nas demais, quando eu preciso definir demais unidades de medida. Então, voltando aqui ao nossa definição da view, eu tenho que definir aqui, ó, uma largura de coluna de 90 dp, uma cor de fundo, tá? Um espaço vertical de 10 dp, o modo de esticamento define que as colunas vão ser alinhadas por iguais. Eu vou centralizar o texto. Estou definindo aqui a largura e a altura, que vão se adequar ao PI, que é um linear layout. E aqui eu nem preciso disso aqui, né? O número de colunas que eu vou exibir vai ser 3. E o ID do recurso eu chamei de GDV dados, tá? Então, se eu visualizar isso no Designer agora, eu vou ter mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ó, o Grid View está ocupando aqui agora todo o espaço disponível aqui do Linear Layout, tá? O Grid View dados, tá? Olha aqui as propriedades que eu defini ali, ó, no XML, elas se refletem aqui na caixa de propriedades também, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? 90 dp, background, tá vendo? Poderia fazer essa definição aqui, ó, o gravity, o ID, certo? Ó, o layout height, layout width e assim por diante, tá vendo? Ó, o número de colunas, tá? Eu poderia fazer essa definição aqui, isso iria me gerar o código XML, tá? Como eu fiz aqui, se reflete lá. Muito bem, então eu já tenho aqui a minha view definida, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Main Activity e vou fazer a vinculação da minha view no meu código aqui, tá? Então, ó, eu não preciso, eu vou remover algum código que foi criado por padrão aqui, ó. Não tem mais aquele botão que eu removi, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou definir aqui, ó, um grid view que eu vou chamar de GV. E agora eu vou criar uma instância, né? Find view by ID. Esse view aí vai ser um grid view. Resource ID, olha lá, grid view dados, GDV dados.
que é o meu grid view, que foi definido ali no meu layout. Estou fazendo a vinculação da minha activity com aquele layout, tá? Defini aqui, ó, que o arquivo, que essa activity está vinculada ao arquivo main, que é o meu layout, tá? Estou criando uma instância aqui do meu componente GridViewDados e agora eu preciso fornecer os dados que eu quero exibir. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma rotina que já está pronta aqui para mim ganhar tempo, não ficar digitando aqui, ó. Que eu vou chamar ela de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu definir aqui essa lista, né? Que vai ser um array list. Então, vamos lá. Um array list. Lista. Então, aqui eu vou usar aqui um collections. E aqui eu criei um array list e preenchi ele com alguns dados. São algumas strings, nome de pessoas, né? Poderia ter colocado qualquer coisa aqui. Aqui ele está reclamando porque eu acho que eu esqueci de fechar aqui, né? Então, muito bem. Então, os meus dados vão ser esses aqui, tá? Aqui eu poderia depois criar eu poderia substituir isso por uma consulta a banco de dados, por um web service, certo? Por aí vai. Então eu vou ter que chamar essa rotina para ela criar os dados, né? E depois que eu tiver os dados criados, eles vão estar aqui na minha lista, né? O que eu vou fazer? Aí eu vou criar o meu array adapter, né? Que é o meu adaptador, que eu vou usar aqui para preencher o grid view. Então eu vou chamar ele de adapter, né? Deixa eu definir um adapter aqui. Adapt new array adapter. Esse array adapter eu tenho que fornecer algumas informações. Por padrão, o array adapter ele vai criar uma view, que no meu caso aqui vai ser uma text view, para cada item do array, tá? E ele vai chamar o toString em cada item e vai colocar o conteúdo no text view. Tá? Como eu estou usando uma lista de strings definida aqui na variável lista, tá? Eu vou ter que definir aqui um contexto, que é aqui essa minha activity. Depois eu tenho que definir o layout. Eu vou usar aqui, ó, por padrão, um layout pronto aqui que o Android oferece, tá? Que vai ser o Simple List Item, tá? Então ele vai fornecer um text view que vai ser preenchido aqui no Array Adapter e eu tenho que passar depois a minha lista de informações, tá? Aqui ele está reclamando que aqui tem que ser um array adapter, né? Então vamos entender o que eu fiz aqui, ó. Eu criei um array adapter, uma instância de array adapter, tá? E aqui eu estou passando o contexto, que é a minha activity. Eu estou definindo um layout. Eu estou usando o layout aqui do Android, que é o Simple List Item, que ele representa uma única linha de texto que vai definir a aparência do list view. Esse layout ele contém um único text view, tá? Então,
as informações aqui que estão na minha lista vão ser exibidas aqui nesse layout. Tá? E depois que eu faço isso, basta eu atribuir, usando a propriedade adapter, né, que é o meu adaptador do controle grid view, ao meu array adapter. Isso já é suficiente para exibir os itens no grid view. Mas eu vou incrementar aqui um evento chamado item click, que quando o usuário clicar no item, eu vou dar um tab aqui, ó. Ele vai criar aqui um evento. E nesse evento, basicamente, eu vou fazer o seguinte: eu só vou usar um toast aqui para exibir uma mensagem, né? Ó. Eu já mostrei como funciona aqui para exibir uma mensagem de aviso, né? O toast. Então, eu estou passando o contexto. Ele vai obter o respectivo nome do texto da posição que for clicado e vai exibir uma mensagem exibindo o nome do item. Tá? Vamos dar um build aqui para ver se está tudo correto. Se não tem nenhum erro. Lembrando ó, que eu já tenho aqui o meu emulador levantado e preparado para testar a aplicação, para me ganhar tempo. Tá? Então, vamos ver, esperar. Ó, compilou com sucesso. Então, basicamente, só recapitulando, eu criei a instância do meu grid view, do meu objeto lista, onde eu vou armazenar as informações que eu quero exibir, e do meu adapter, que é do tipo array adapter. Tá? Então, eu criei uma instância, preenchi a minha lista, que está aqui nessa rotina dados, criei o meu array adapter, passando aqui a minha lista ó, de informações num layout que eu quero exibir, que é um layout pronto do Android, e faço a vinculação desse array adapter ao meu adapter. E aqui no evento click do grid view, quando o item for clicado, ele vai exibir o nome do item. Basicamente é isso. Então eu vou executar. Ele vai fazer a compilação, deploy, vai emular aqui no dispositivo e nós vamos ver o resultado exibido, as informações no controle grid view. Se você tiver assistido a aula do Listview, você vai ver que a abordagem aqui foi muito parecida. Né? Então vamos aguardar que ele faça o deploy aqui. Na primeira vez é um pouco mais demorado, né? Olha lá. Ele já levantou, vai exibir lá o grid view com, se eu clicar, olha lá, qualquer item que eu clicar, ele vai exibir o nome do item. Então aqui eu estou exibindo 3 colunas, estou centralizando os nomes, né? E é assim que eu utilizo o controle grid view em uma aplicação Xamarin Android. Então até a próxima aula.